Olá pessoal, aqui é a professora Adriana. A disciplina de microbiologia do quarto semestre, a gente conversa sobre alguns métodos, né? Algumas fermentações, a fermentação lática e a fermentação alcoólica. Eu vou até tentar fazer um vídeo de cerveja para vocês, mas eu não garanto nada porque eu sou muito ruim nessas coisas de gravar. E a outra característica que a gente aprende é a conservação de alimentos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tinha que ter dado esse conteúdo para vocês lá no comecinho desse segundo semestre, tá? De 2020. Só que em função da pandemia, eu protelei, então eu inverti os conteúdos porque eu tinha um pouco de esperança que no final do semestre a gente ainda voltasse para a escola e conseguisse retomar, né, as aulas, e daí eu faria apenas as aulas laboratoriais. A gente não tem previsão de volta, então eu vou tentar fazer uma prática aqui em casa, para que vocês tenham um pouquinho de ideia de como funcionam esses métodos de conservação, tá? Então, o primeiro método de conservação que eu vou fazer é a acidificação. Então, a gente vai fazer a acidificação e a adição de açúcares, tá? Nesse caso, é muito mais a adição de açúcar. Eu vou fazer uma geleia. Eu separei aqui umas cascas, essas cascas são cascas de laranja, tá? Então, os meus filhos chupam laranja e eu acabei deixando essas cascas para secar, tá? Essas cascas são ricas em pectina e tem um óleo essencial aqui, que é um óleo da laranja, que ela vai ser utilizada com essa característica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou bater no liquidificador, vou fracionar esse material e vou extrair a pectina dela, tá? Depois que eu extrair a pectina dela, que é através de um método de fervura, eu vou agregar um suco de laranja, açúcar e ácido e vou fazer uma geleia de laranja, tá? Então, a gente vai fazer isso aos poucos. Essa nossa primeira etapa aqui consiste na trituração dessas cascas de laranja. Optei por essa característica porque é um material que é jogado fora, né? Então, a gente não usa a casca da laranja, é uma das cascas que a gente menos usa. Então, eu vou triturar aqui para vocês terem uma ideia e vocês vão ver no final como vai ficar essa geleia, tá? Então, eu vou desligar só um pouquinho para bater aqui no liquidificador. Então, olha só, pessoal, eu triturei, tá, as cascas com um pouquinho de água. Então, uma porção de cascas para 2 de água. E agora eu vou aquecer isso por 20 minutos, tá? O que a gente tá fazendo aqui? De volta, extraindo a pectina, tá? Então, vai ocorrer uma extração de pectina. Então, olha só, gente, já está para aquecimento, né? É uma breve fervura, então já tá levantando fervura aqui. O cheiro é bem forte, tá? De laranja, porque os óleos essenciais estão sendo extraídos, estão saindo, né? A gente não vai ficar muito tempo com esse material fervendo assim, tá? Então ele vai ferver ali uns 5, 10 minutos. A gente apaga o fogo e filtra, tá? O nosso objetivo aqui é somente o filtrado. Então, a gente vai usar a pectina, o líquido que vai ser filtrado. Se vocês provarem, ele vai ter um leve amargor, tá? Mas esse amargor vai ser corrigido com o pH, né? Quando a gente adicionar ácido cítrico. E com o açúcar vai ficar uma doçura mais leve, tá? Entendeu? Gente, eu vou filtrar, tá? Eu vou fazer 2 filtrações, uma filtração mais grosseira, que é pra ficar as cascas aqui, tá? E depois que eu fizer essa filtração, eu vou pegar uma filtração mais com pano, né? Então, mais pesada, vamos dizer assim, e vou filtrar o líquido, tá? Então, quando eu tiver sair aqui, eu vou ficar somente com o líquido. É isso que me importa, tá? Ah, professora, eu não tenho esse seu filtro de pano. Pode fazer com o filtro Melita, tá? Vai dar o mesmo resultado. Então, vamos continuar. Então, olha só. O que eu fiz? Eu preparei, né, o extrato das cascas da laranja, tá? Eu extraí a pectina aqui. Essa pectina está amarelada porque eu deixei o óleo essencial da casca de laranja junto, tá? Extraí o sumo de uma laranja, então deu 116 gramas. Se nós fôssemos fazer uma geleia normal, sem a pectina, a gente pegaria 116 gramas de suco de laranja e colocaria a mesma quantidade de açúcar, tá? Em função da possibilidade de
ter a pectina, eu vou pegar 116 gramas, 52 gramas de açúcar e mais 52 gramas de pectina, tá? Para que eu faça a minha geleia. Ah, professora, eu não quero. Tem como fazer geleia sem açúcar? Se eu usar a pectina, tem, tá? Só que como eu extraí a pectina junto com a casca, ela ficou meio amarga. Então, eu preciso colocar uma determinada quantidade de açúcar para corrigir esse amargor, tá? Para ele ficar um amargor mais adocicado, tá? Então, eu vou trabalhar aqui com esses valores. Vou colocar um pouquinho, né? Esse valor vai tudo pra panela, tá? Esse ali é o extrato que sobrou das laranjas, tá? Vou colocar uma colherinha de ácido cítrico, tá? Então, deixa eu só mostrar pra vocês a quantidade, uma pitadinha bem pequena. Esse frasco é meio complicado de abrir, porque o frasco é uma quantidade bem pequena mesmo, tá, gente? Aqui deve ser mais ou menos 1 grama. Se tiver como medir, é uma quantidade pequena. Ah, professora, da onde que eu vou arranjar ácido cítrico anidro? Não vou comprar só pra fazer geleia, não. Você pode pôr o sumo de um limão, tá? Vai corrigir a acidez da mesma maneira. Vou colocar aqui na minha mistura, vou ligar o fogo e vou esperar erguer fervura, tá? Então, vejam que aqui, ó, ela tá extremamente aguada, né? A presença da pectina e do ácido vai garantir que ele gesifique, né? Se torne geleia muito mais rápido, tá? Vai mais ou menos uns 5 ou 6 minutos de fervura aqui e a gente já vai ter um padrão de geleia, né? Um perfil de geleia. Fazem 30 minutos aproximadamente que a geleia tá fervendo. Eu coloquei uns cravinhos pra garantir um saborzinho maior, tá? Mas daí vai dar característica de cada um, tá? Essa geleia, ela já tá no formato, ó, não sei se vocês conseguem perceber que ela pinga mais. Antes ela era um jato maior, agora ela tem um gotejamento, né? Faz 30 minutos aproximadamente que ela tá em fervura. O que eu fiz? Eu fiz a asepsia de um frasco. Essa asepsia foi com sabão normal, passei um pouquinho de álcool para garantir a saída de algum fungo que estivesse presente, tá? É de frasco reutilizável, tinha champignon aqui dentro antes. A temperatura que a gente tá aqui é uma temperatura de 87 graus, tá? Nessa temperatura, que é a temperatura de fervura, né? Eu já vou colocar nessa mesma temperatura dentro do recipiente, tá? Por quê? Porque eu quero garantir que vai fazer vácuo. Então, fora todos os métodos que eu usei de conservação, ácido cítrico, açúcar, derramei um pouquinho, não tem problema. Ela fica com uma cor bem interessante. Quando a gente filtra bastante, ela fica bem translúcida, fica bem bonita. Eu vou encher até o gargalo, tá? E vou fechar ela. E vou deixar resfriando, tá? Quando ela tiver resfriado, ela vai ter essa característica, ó, essa consistência. Não sei se vocês conseguem perceber ali, ó, que ela não vira, ela tá parecendo uma geleia de mocotó, tá? Então, a gente tem uma característica bem interessante nessas geleias. É uma geleia que fica bem parecida com goiabada, assim, sabe? Então, essa geleia aqui, ela tem essa característica, tá? O que eu preciso falar pra vocês? Quanto menos casca tiver, né, menos parte amarela tiver ali no material que a gente vai usar na casca, então a gente tá usando só a parte branca, tá? Então, podem ver aqui que eu tirei o máximo que eu pude
a parte amarela, né? A casca efetivamente. Por quê? Porque a casca dá um determinado amargor, tá? Então o material fica muito amargo. Então a gente tem aqui o interesse é essa parte branca com o mínimo possível de verdinho, né? De casca mesmo, tá? Para que não tenha amargor. Sobra um resíduo bem significativo aqui, que dá para usar na compostagem e tudo, né? É interessante. Posso fazer essa estratégia de produção com qualquer tipo de fruta. Então, as cascas da maçã, com as cascas da pera, eu consigo uma geleia com um potencial bem interessante. Quanto mais eu tiver, menos açúcar eu vou usar. Caso vocês queiram usar muito menos açúcar, é interessante vocês usarem mais pectina, né? Então, quanto mais casca, melhor. Outra coisa que é importante vocês entenderem é o seguinte: essa geleia tem 6 meses no mínimo de validade, tá? E ela tem... você vai precisar cozinhar ela um pouco mais, tá? Então, quanto menos açúcar você colocar, mais tempo você vai precisar de preparo, tá? Mas ela vai ficar boa da mesma maneira. Ela tá muito líquida por causa da temperatura, então ó, a temperatura baixou 10 graus, mas quando ela ficar mais... uma temperatura menor, eu já mostro pra vocês como ela fica mais consistente, tá? Gente, como a minha cozinha, ela tem uma luminosidade estranha, fica com tons diferentes, assim, então eu achei que vocês não tinham conseguido identificar, né, as tonalidades, a consistência, tá? Então eu fiz aqui pra vocês, eu coloquei um pouquinho da geleia na geladeira, coloquei um detalhezinho aqui só pra ficar bonitinha, tá? É um frasquinho de 50 ml. Então, só pra mostrar pra vocês que eu abaixei a temperatura, né? Estamos numa temperatura de 12 graus aproximadamente. A anterior tava 75 quando eu tava lá na panela. E a consistência que a geleia vai ficar. Eu fiz esse teste assim pra não ter que abrir uma geleia inteira, porque daí ela vai ficar suscetível a estragar, tá? Ó. Então, com essas características, com esse tempo de 30 minutos, a geleia fica com essa consistência, tá? Se você gosta de uma geleia mais molinha, diminui o tempo de preparo, tá? Então, para aqueles 200 gramas aproximadamente de mistura, eu usei 30 minutos para ficar assim. Se você não gosta dessa textura, que é um pouquinho mais mole, você diminui o tempo. Primeira geleia que você for fazer, você pode ligar e desligar, entendeu? Então, você pode dar lá 20 minutos, esperar esfriar, né? Então, lá numa temperatura de 20 graus. Agora, porque já tá fora da geladeira, né? Aos poucos a temperatura vai ficando estável com a temperatura ambiente. Então, você pode ir testando a consistência que você quer, tá? Uma outra coisa que eu esqueci de falar, quando você prepara a pectina, então, por exemplo, se vocês prepararem a pectina a partir das cascas de maçã, né, que faz todo esse preparo, coloca a casca para ferver durante 20 minutinhos, coa, tira toda a parte sólida, fica só com o xarope, né, só com o líquido ali. Esse líquido, ele pode permanecer na geladeira por aproximadamente 3 semanas, tá? Então, você pode preparar uma constância, né, de pectina. Então, você usa as maçãs, tira a casca, extrai a pectina e pode guardar na geladeira. Outra coisa interessante também é que você pode agregar frutas de valor mais alto, né, que nem amora, morango, mirtilo, com essa pectina, tá? O sabor do mirtilo, o sabor do morango, o sabor da amora vão prevalecer, então vão se sobrepor ao sabor da maçã, tá? Então você vai ter uma geleia mais barata, né? Mas com um sabor muito presente da fruta que da fruta vermelha, né, que você escolheu. Pode misturar frutas também, que também fica bem interessante, tá? Eu fiz a laranja porque era mais fácil, eu fiz a laranja porque a maioria das pessoas joga essa parte branca da laranja fora.
e é uma possibilidade de reutilização, tá? Então, você pode preparar essa petina e guardar por até 3 semanas que você vai conseguir recuperar, tá? Esse paninho sujou por causa da... Eu coloquei o pano justamente por causa do choque térmico, tá, gente? Entre o granito e o vidro. É muito importante quando vocês colocarem a temperatura, vocês colocarem um pano para garantir que não ocorra choque térmico, senão vai quebrar o vidro, tá?